Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. A você de perto, a você de longe, a você que nos acompanha todos os dias aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus, que a graça de Deus em Cristo alcance sua vida, ilumine sua mente, seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética nas mãos do Criador, amém? Muito bem. No vídeo de hoje eu estarei dando uma resposta ao pastor Silas Malafaia, sobre essa questão da prática do dízimo, marcado em 2 vídeos do pastor Silas, onde ele afirma categoricamente que se o cristão não devolver o dízimo, ele vai ter um gafanhoto ali simbolizando um demônio, né, que vai prejudicar ali as suas finanças. Isso é ensinado em alguns púlpitos das igrejas evangélicas Brasil afora. Viu? E muita gente usa essa tática, essa estratégia de persuasão, usando a própria escritura no processo, tirando o texto fora do contexto, torcendo o texto, dando um novo significado ao texto, querendo que o texto diga justamente aquilo que ele defende, tá entendendo? E na live de hoje eu vou tentar, na medida do possível, desconstruir isso aí. Eu já de cara quero dizer aqui ao pastor Silas que não é nada pessoal, certo? Nada pessoal, mas tudo contra aquilo que está sendo desenvolvido aí pelas principais lideranças, tá certo? As principais lideranças Brasil afora, ok? Então, a minha resposta vai ser justamente contra esta prática está sendo pregada nos púlpitos, principalmente das Assembleias de Deus, Brasil afora, levando muita gente à idiotização. Amém? Então, fica na live, fica na live, compartilhe a live, chame o maior número de pessoas para a live, porque a live de hoje promete. Eu fiquei preocupado com a fala do pastor Silas Malafaia. Eu não vou, como é que eu poderia dizer aqui, tomar cuidado nas palavras para não prejudicar. Então, eu não vou passar pano para o que está acontecendo, ok? Eu fiquei preocupado com a palavra do Silas, porque a palavra do Silas soa estranho ao que de fato a igreja defende. É por conta disso que eu estou fazendo essa live hoje, porque eu achei estranho a forma com que o Silas tratou novamente essa questão do dízimo. E me preocupa muito em colocar elementos que não são bíblicos na jogada, com a proposta de fazer com que o povo pratique o dízimo. Eu já ensinei aqui, eu vou tentar ser bem específico, tá entendendo? Ser bem específico. Eu peço sua atenção, porque eu vou tentar ser bem específico aqui na minha introdução. Pessoal que está chegando na live aqui, ó, chegou algumas pessoas na live, né? A Andréia chegou, chegou também a Ingrid, também chegou, Candeeiro do Apocalipse chegou e eu agradeço a todos. Olha, longe, viu? Longe. Obrigado, viu? A Miriam está lá no canal Cristão Esperto, me dando uma força por lá e eu agradeço, beleza? Olha, eu vou ser bem objetivo aqui e específico. Existem estratégias táticas usadas por pessoas. Eu quero acreditar que não seja desonestidade intelectual e teológica. Eu acredito que não é. Mas a impressão que passa
é que essas pessoas estão usando dessa prática. É a impressão que passa. Não sei se é verdade. Pedrosa, e quais são as táticas? Presta atenção no Pedrosa aqui, presta atenção. Número 1, falácia argumentativa. Escreva isso aí, grave isso. São 3 táticas que eu, ao longo do tempo, consegui, né, à base de pesquisa, identificar que eles usam 3 táticas. Primeira, eu já falei, foi a argumentação falaciosa. O que é uma falácia? Uma falácia é uma mentira mascarada de verdade. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma argumentação falaciosa, uma mentira mascarada de verdade para que você acredite. É a primeira tática na defesa da prática do dízimo. Ou seja, eles vão usar de argumentação falaciosa para lhe empurrar goela abaixo uma prática que não é cristã. Mas por causa dos textos que eles vão usar de forma desonesta, modificando os textos, aí as pessoas acabam acreditando. Então, qual é a primeira tática, Pedrosa? Argumentação falaciosa. Gravou? Escreva para não esquecer. A segunda tática. Quando a argumentação falaciosa não surtir efeito, não der certo, eles vão partir para um outro nível, ou seja, o terrorismo psicológico. Na argumentação falaciosa, eles vão torcer textos para que você acredite na prática do dízimo, tais como Mateus 23 está falando da prática do dízimo, olha aí, pai, tá, eles tossem, você acaba acreditando que Mateus 23 está falando sobre a prática do dízimo, a argumentação falaciosa. Se ali não funcionar, eles vão partir para um outro nível, o terrorismo psicológico. Aí eles vão usar Malaquias 13:10, falando sobre o devorador, o migrador, o cortador, que são demônios que vai comer o seu dinheiro, as suas finanças, aquela coisa toda. Vai dizer que você vai para o inferno porque não está dando o dízimo e coisas dessa natureza. Terrorismo psicológico. Anote. Primeira tática, argumentação falaciosa. Segunda tática, terrorismo psicológico. E tem a terceira tática também, quando essas duas não funcionarem, aí eles vão partir para o sobrenatural. Ou seja, vai ter deles que vai dizer assim, ó, Deus está me revelando, Deus está me mostrando um demônio, um capeta, um capiroto comendo tuas finanças. Mas Deus só mostra ele, não mostra você. Deus só mostra ele. Né? Eu já passei vídeos aqui de pessoas dizendo isso, vendo coisas que, né, é coisa da cabeça dele. Mas é o argumento falacioso do sobrenatural. Quando a argumentação falaciosa não funcionar, eles partem para o terrorismo psicológico. Quando também não funcionar o terrorismo psicológico, eles vão partir para o sobrenatural. E só eles veem, você não. Porque você não está dando o dízimo, não está praticando o dízimo e, consequentemente, você não vai ver essas pérolas acontecerem. É por aí, irmão. É impressionante. Mas nós vamos ouvir aí a fala do Malafaia e eu acredito, pela misericórdia de Deus, e o que a gente conhece das Escrituras, a gente vai desconstruir passo a passo aquilo que o Malafaia construiu aqui a nível de informação. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar ouvir aqui o que é que o Malafaia tem a dizer sobre a prática do dízimo. Vamos lá. Então, escuta, o dízimo não é do Antigo Testamento, é do Novo. Ele já começa aqui, eu tenho que pausar para comentar, viu, irmão? Tenho que pausar para comentar, porque para não perder o fio da meada. Então ele já começa aqui com a falácia argumentativa, dizendo que o dízimo não é do velho, é do novo. Isso é falácia argumentativa. Tem nada a ver isso aqui. Nada a ver. Porque quando você analisa claramente os textos que abordam uma questão do dízimo, você vai ver que tudo isso está envolvido no Velho Testamento.
está envolto no Velho Testamento. Até a frase de Jesus Cristo em Mateus 23, Jesus Cristo estava debaixo da lei ainda. O Novo Testamento ainda não havia sido inaugurado. Por que, Pedrosa? Porque o Novo Testamento, a nova aliança, porque o Novo Testamento significa uma nova aliança. A nova aliança só começa com a morte de Jesus Cristo. Viu? Só começa com a morte de Jesus. Então, Jesus Cristo está vivo, o Velho Testamento ainda vigora. Então, tudo o que Jesus Cristo falou está relacionado com o Velho Testamento. Ok? Então, já começa aqui, a primeira tática é a falácia argumentativa. Prestou atenção? Vamos lá. Quando Jesus falou no templo, não foi numa praça pública, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus está falando? Entregue a Deus dízimos e ofertas, entregue o tributo a César. Aí aqui, veja, a falácia argumentativa prossegue, só que ele esquece uma coisa que Jesus está falando aqui para judeus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas aqui, mesmo estando Jesus falando para os seus discípulos, mas a comunicação, comunicatio, ali é para judeus no templo, que lógico, evidente, que é claro, praticam o dízimo pelo fato de estarem sob a lei, sobre uma velha aliança, e a igreja ainda não está formada. Não está formada, irmão. O discurso de Jesus tem um público-alvo. Os judeus. Simples assim. É o que Jesus está ensinando. Em Hebreus 7:8, verifica se é o 7:8. É 7:8. Em Hebreus 7:8, ele fala o seguinte: aqui, isso é, na dispensação antiga, você dava dízimos a homens que morrem, ao sacerdote. Ali, na nova dispensação, você dá dízimo àquele que vive, a Jesus. Eu já falei aqui, a gente já teve uma aula sobre a questão do livro de Hebreus. Que é um livro escrito para judeus, cristãos, judeus cristãos que não estavam assimilando ainda o ministério Cristo. O ministério de Cristo, que é superior à ordem de Melquisedeque. Então, o capítulo 7, o escritor aos Hebreus escreveu um capítulo todinho para falar sobre o sacerdócio de Cristo, tá certo? A questão dele se posicionar como sumo sacerdote eterno. Então, a preocupação do escritor, a gente já falou isso aí, a preocupação do apóstolo que escreveu os Hebreus não é falar de dízimo. Porque, irmão, a gente tem que entender, quando lê as Escrituras, qual é a intenção do autor naquilo que ele está escrevendo. Isso se chama hermenêutica. A exegese, você extrai do texto aquilo que o autor escreveu, mas a hermenêutica faz com que você entenda o propósito, o motivo pelo qual o escritor escreveu aquilo ali. E o autor aos Hebreus não está preocupado em validar a prática do dízimo. Lógico que escrevendo a judeus cristãos que não estavam ainda assimilando o que de fato era Jesus Cristo, está entendendo? Não estavam ainda assimilando o propósito de Jesus Cristo neste mundo, os judeus ainda não estavam assimilando. Então, o escritor aos Hebreus está tentando colocar ali na mente dos judeus, carta aos Hebreus, carta aos judeus, né? Quem era da linhagem de Abraão. Então, assim, o objetivo do autor em Hebreus 7 não é validar a prática do dízimo.
mesmo que ele tenha citado a questão da prática do dízimo ali, o Malafaia usa e falácia argumentativa, dando nova interpretação ao texto, está entendendo? Coisa que o texto não quer dizer, é uma exegese, né? É uma exegese. Então ele dá uma nova interpretação, ok? Ao que de fato o autor aos Hebreus estava querendo passar. Mas a intenção, o propósito, o objetivo de Hebreus 7 é exaltar o sacerdócio de Cristo superior ao de Melquisedeque. Quando fala de Abraão, que Abraão praticou o dízimo ali, e até porque se for usar, olha, eu começo a ironizar da seguinte forma: se for para ter que usar Hebreus 7 para tentar validar a prática do dízimo, então vamos ter alguns problemas. Por que vamos ter alguns problemas, Pedrosa? Porque em Hebreus 7, na questão de Abraão, que praticou o dízimo, Abraão só praticou um dízimo para Melquisedeque uma vez só. Então, a gente só vê nas narrativas do Gênesis que Abraão praticou o dízimo uma vez só. Então, se é para usar Abraão como exemplo da prática do dízimo, então, se Abraão deu o dízimo uma vez só, então a gente só vai fazer isso uma vez só, irmão, na vida. É a minha ironia em cima dessa argumentação falaciosa do Malafaia. Beleza? Pegou aí? Pronto, vamos prosseguir aqui. Isso aí é terrorismo psicológico, viu, Isabel? Eu falei, né, aqui, quando vocês chegaram, talvez vocês não pegaram a minha introdução, eu falei sobre as 3 táticas que essas pessoas usam para tentar validar a prática do dízimo. Primeira tática é o que ele está fazendo aqui. Falácia argumentativa. Escreva. Qual é a primeira tática? Falácia argumentativa. Quando a falácia argumentativa não funcionar, eles vão para a segunda tática, que é justamente o terrorismo psicológico. Ou seja, mandar quem quer que seja o quinto dos infernos simplesmente porque não está pagando o dízimo. Escreva aí, terrorismo psicológico. E a terceira e última tática é quando as duas não funcionar. Aí eles partem para o sobrenatural e é só eles que veem. Ó, irmão, eu estou vendo um capiroto devorando tuas finanças, eu estou vendo o capiroto fazendo isso, estou vendo o capiroto, só eles veem. Só eles veem. Você não vê nada. Então, assim, são táticas e estratégias que eles usam para tentar empurrar de goela abaixo a prática do dízimo. Vamos continuar aqui com o Malafaia? Vamos lá. Na antiga dispensação você dava para homem, na nova, para Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Isso é argumentação falaciosa, viu, irmão? O escritor aos Hebreus não está em hipótese alguma apontando para essa direção. O objetivo do capítulo 7 não é esse. O objetivo da carta não é essa. Mesmo que eles tenham tocado na questão do dízimo, mas o objetivo não é validar tal prática. E o capítulo dos fariseus, Mateus 23, 23. Vocês, fariseus hipócritas, estão dizimando as ervas medicinais, o endro, o cominho, a hortelã, que eu não estou pedindo dízimo. Mas vocês estão esquecendo das coisas mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia. Aí Jesus vai dar uma sentença. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Isso é, faça a beneficência, a justiça, a misericórdia, mas não deixe de dar o dízimo. Então, vamos lá. Olha, eu gosto quando essas pessoas usam. Eu gosto quando essas pessoas usam Mateus 23 e 23. Eu gosto. Por quê, Pedrosa? Porque ao usar Mateus 23 e 23 para tentar validar a prática do dízimo, eles se tornam desonestos intelectuais. Por quê? Porque eles sabem
perfeitamente que Mateus 23 e 23 não está validando a prática do dízimo. Mesmo que o Malafaia tenha dado uma forçada na interpretação, né, com essa falácia argumentativa. E o que é uma falácia argumentativa? Eu vou explicar de novo. Falácia argumentativa é uma mentira mascarada de verdade. Ok? E tem gente que mente que nem sente. É uma mentira mascarada de verdade. Então, o que é que o Malafaia fez? O Malafaia diz assim, ó, explicando o versículo 23. Ele diz assim, ó, vocês devem praticar isso, a justiça, misericórdia, a fé, mas não devem se esquecer de dar o dízimo. Mas o texto não está apontando para isso. E o que, de fato, Mateus 23 e 23 está tentando trabalhar? Olha, se você pegar do começo do capítulo, Mateus 23 e 23, Jesus está palestrando para um público-alvo, escribas e fariseus. Os escribas tinham uma função que era justamente de escrever, né, nos pergaminhos, aquela coisa toda. Já os fariseus tinham outra função. Eram funções diferentes. Eram classes diferentes. E o público-alvo de Jesus é justamente esse pessoal aí. E quando você vai descendo, Jesus Cristo vai começar a chamá-los de hipócritas. Então, toda a repreensão de Jesus Cristo é para os escribas e fariseus. Não é para os seus discípulos. Não é para a igreja. Até porque, neste período, a igreja não havia sido formada. Então, Jesus Cristo está lançando em rosto a hipocrisia dos fariseus e escribas que faziam isso. Eles gostavam de fazer, mas estavam negligenciando coisas fundamentais, tais como justiça, misericórdia e fé. Então, em toda a narrativa, Jesus lança em rosto a hipocrisia dos escribas e fariseus, não é os seus discípulos, não é a sua igreja, é os escribas e fariseus. Ok? E nessa chamada de atenção, o que é que Cristo faz? Tenta resgatar valores que eles haviam negligenciado há muito tempo. A justiça e a misericórdia e a fé eram princípios que os escribas e fariseus deixaram de praticar. O objetivo-alvo aí não é a prática do dízimo. Por quê? Porque eles eram judeus. O discurso de Jesus é para judeus. E eles eram praticantes do dízimo. E outra, eles não eram negligentes na prática do dízimo. Eles praticavam o dízimo. Só que eles estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Se Jesus Cristo estava cobrando alguma coisa ali, não era dízimo, era justiça, misericórdia e fé. Pouco se lixando Jesus estava para a prática do dízimo, irmão. O objetivo de Jesus Cristo, além de repreender os escribas e fariseus naquilo que eles estavam fazendo, o objetivo-alvo era resgatar valores perdidos, tais como justiça, misericórdia e fé. Este é o assunto de Mateus capítulo 23. Mas eles gostam, né, de usar as táticas que eu ensinei a princípio, as táticas para empurrar de goela abaixo a prática do dízimo. A primeira é a falácia argumentativa que o Silas está usando aí. É falácias argumentativas fazendo com que o texto diga aquilo que o texto não está querendo dizer. Está entendendo? Para empurrar de goela abaixo a prática do dízimo.
Então, Mateus 23 e 23 não está em nenhuma hipótese, em nenhum momento, validando a prática do dízimo.